Bom, meus irmãos, dando sequência, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu os convido a abrirem na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 12, no verso 14. Nós vamos ler apenas este versículo. Hebreus 12, verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Novamente, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Ela que nos fortalece, ela, Senhor, que nos transforma, ela, Pai, que nos edifica e que nos mostra o nosso alvo, que é sermos como Cristo, que é vivermos para a Tua glória. Senhor, que é sermos confrontados com os nossos pecados, com os nossos erros, nossas falhas e fraquezas, e mudarmos para que a Tua santidade seja vista em nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, a nossa oração é como a oração do salmista, Pai. Desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei e que a Tua lei nos transforme, que a Tua palavra, Senhor, nos transforme, para que nós podemos viver de forma a honrar o Teu nome. Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembrando aos irmãos da primeira pergunta que se encontra no Catecismo Maior de Westminster, que diz assim essa pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta, então, para essa pergunta é que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Ou seja, o fim supremo, principal de todo homem é glorificar a Deus e se satisfazer nesse Deus para todo sempre, se alegrar nesse Deus para todo sempre, viver de uma forma contente nesse Deus para todo o sempre. E conforme a Bíblia nos diz lá em Gênesis 1, 2, 3, até antes do pecado, era exatamente dessa forma que o homem vivia. Ele glorificava a Deus com todo o seu ser. Ele glorificava a Deus no relacionamento que ele tinha com Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus, na viração do dia, ele vinha até o jardim para conversar com o homem, para passar orientações ao homem através da sua palavra. O homem, ele glorificava a Deus com todas as suas faculdades, ou seja, com toda a sua mente, com todo o seu conhecimento, com todas as suas habilidades. Ele glorificava a Deus no trabalho que Deus passou ao homem para que ele cultivasse o jardim, ele cultivasse a terra, para que ele cultivasse das plantas, para que ele cuidasse dos animais. O homem glorificava a Deus também no seu relacionamento com a sua esposa. Ele glorificava a Deus de forma total, de forma plena em seu casamento e em todos esses aspectos. O homem vivia de forma plena para a glória de Deus. Mas então a Bíblia continua a sua narrativa e ela vai dizer que o homem caiu. Ela vai dizer que o homem pecou e todos nós sabemos os danos que isso causaram durante a história da humanidade e que ainda o pecado tem causado na história da humanidade. Por exemplo, todas as pestilências, todas as doenças, todas as enfermidades que acometeram, que atacaram a humanidade em sua história e que têm ainda acometido a humanidade nos dias de hoje. Todos os grandes e pequenos conflitos armados, as guerras, as grandes guerras ou as pequenas guerras que aconteceram e que ainda têm acontecido nos nossos dias. E também da dificuldade que é em se estabelecer um relacionamento pessoal com as outras pessoas. Mas, quando o Evangelho,
ele passa a fazer parte da vida de alguém. O principal objetivo do Evangelho, quando ele atinge o homem, o que é? É restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu. É reconstruir tudo aquilo que o pecado destruiu na minha vida, na sua vida. Porque quando o pecado atingiu o homem, embora o homem agora caído no pecado, ele olhe para toda a criação, ele olha para todo o universo, ele olha para toda a beleza que existe na natureza, ele olha para o ser humano, para o bem que o ser humano, mesmo em pecado, ainda pode produzir, e ele vê, há uma divindade, há um Deus por trás de tudo isso, há um ser santo por trás de tudo isso, mas porque ele pecou, ele caiu, ele não consegue identificar quem é esse Deus, ele não sabe quem é essa divindade. E se o homem não sabe quem é essa divindade, ele não sabe quem é si mesmo. Se ele não sabe quem é si mesmo, ele perde o relacionamento consigo mesmo. Então, por isso que o homem, depois do pecado, como o grande reformador, João Calvino, ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque ele olha para todas as coisas criadas, sabe que há um Deus, então ele passa a construir ídolos e mais ídolos, para que ele possa escorar a sua vida nesses ídolos, em busca de sentido, em busca de um significado, em busca de uma identidade, porque ele não sabe mais quem ele é. E se ele não sabe quem é Deus, ele não sabe quem é ele mesmo, muito menos ele vai saber quem é o seu próximo, a pessoa que passa por ele na rua todos os dias, a pessoa com quem ele convive em seu trabalho todos os dias. Mas o pecado, ele faz o quê? O que o Evangelho faz? Ele abre os nossos olhos. Ele nos mostra o verdadeiro Deus por trás de toda a criação, de toda a natureza, de toda a beleza, de todo o ato bom que o ser humano ainda produz. E se o Evangelho mostra esse Deus, mostra o Criador, agora o homem, então, ele se identifica, porque, olha, agora eu sei quem é o meu Criador é esse Deus que criou o universo, então, agora eu sei quem eu sou. E agora, ele não adora mais ídolos, ele não constrói mais ídolos, mas ele se converte. O que é a conversão, senão se voltar dos ídolos para o verdadeiro Deus. Então agora ele sabe quem é Deus, ele sabe quem ele mesmo é, ele se relaciona com esse Deus, consigo mesmo, e agora ele pode olhar para o próximo e saber quem é esse próximo. Saber quem é essa pessoa que passa por ele todos os dias na rua, saber quem é essa pessoa que está sentada ou que está trabalhando todos os dias ao seu lado, que também é o seu próximo, que é o alvo do amor de Deus em sua vida. Por isso, meus irmãos, que o tema que eu quero trazer esta noite para nós é a perspectiva do relacionamento sob a ótica do Evangelho. A perspectiva do relacionamento sob a ótica do Evangelho. Falando agora um pouco sobre a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita exatamente com este objetivo. Qual o objetivo? De corrigir a visão dos irmãos acerca do Evangelho da Graça. Porque parece que nesse tempo em que o autor da carta aos Hebreus, quando ele escreveu a carta, nós não sabemos quem é o autor, se é Paulo, se é Apolo, se é Barnabé, se é algum outro dos discípulos ou apóstolos, mas o mais importante é que o autor principal nós sabemos quem é, não é? O Espírito Santo. Amém? Então, parece que nesse tempo havia um grupo de pessoas que estavam querendo subverter a fé dos cristãos que se encontravam na dispersão. Onde era a dispersão? Se nós olharmos o nosso mapa bíblico, nós vamos ver que existe a Judéia, que existe a Samaria, que existe a Galileia e que existe uma outra parte aqui, à direita do mapa, a minha direita aqui, que é a parte da dispersão, onde existiam outras igrejas de costume judaico. Então é para essas pessoas que o autor está escrevendo. Então, havia esse grupo de pessoas que estavam querendo subverter, acabar com a verdadeira fé cristã.
estavam querendo, de que forma fazer isso? Eles estavam querendo judaizar o cristianismo, pregando que só o evangelho da graça não era o suficiente para garantir a salvação. Que só o evangelho da graça não é suficiente para garantir o meu acesso, o teu acesso direto à presença de Deus. E o que era preciso ser feito então? Ora, era preciso voltar aos ritos do Antigo Testamento, né? Vamos estabelecer novamente a ordem dos sacerdotes. Vamos estabelecer novamente, né, a ordem dos levitas. Vamos voltar aos antigos rituais. Vamos voltar a sacrificar os animais. Vamos adorar os anjos, como era um costume do novo judaísmo, podemos dizer assim, de adorar, de cultuar os anjos, porque, afinal de contas, os anjos foram instrumentos de Deus para a proclamação da tua palavra. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele vem discorrendo, vem escrevendo, com o objetivo de corrigir a visão desses irmãos e restabelecer a verdadeira fé cristã. Que Cristo é o cumprimento de todos os ofícios, de todos os exercícios exercidos no Antigo Testamento. Por exemplo, ele vai discorrer que Cristo ele é superior aos anjos, né? Que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior ao ofício profético, não só superior, mas ele é o cumprimento do ofício profético. Jesus, ele é o cumprimento do sacerdócio, sendo ele o nosso sumo sacerdote que entrou de uma vez por todas no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, e agora nos dá esse acesso direto ao Pai. Que Cristo ele é superior à antiga aliança com seus sacrifícios, que era apenas o quê? Apenas o símbolo, apenas sombra de algo muito maior, de algo muito superior daquilo que viria, que era o próprio Cristo, que ele é o nosso mediador. Então, ele vem discorrendo sobre esses assuntos, do capítulo 1 ao capítulo 10. E no capítulo 11, que é talvez o capítulo mais conhecido da carta aos Hebreus, que é onde o autor fala dos heróis da fé, né? Onde ele diz da natureza, da essência da fé, e ele também dá alguns exemplos de homens que usaram do exercício da fé no Antigo Testamento. E no capítulo 12, então nós vamos ver que o autor da carta, ele sai da teoria, ele sai do ensino, da doutrina para a prática, né? Porque é assim que tem que ser, meus irmãos. É assim, porque não existe uma prática saudável das Escrituras. Se nós não soubermos, se nós não estivermos antes dessa prática saudável, primeiro um ensino, uma doutrina saudável e correta das Escrituras. E o que o autor da carta aos Hebreus então vem fazendo não é nada mais do que corrigir a visão desses irmãos acerca do verdadeiro evangelho da graça ensinado por Jesus Cristo. E no versículo 14, então, ele começa: segui a paz com todos. Ou seja, que ele está dizendo, olha, o que depender de vocês, se esforcem e tenham paz com todos os homens. O que depender de vocês, tenham um bom relacionamento, um relacionamento mais saudável possível com todos os homens, com todas as pessoas, com todos os seus irmãos. E isso é muito válido para nós. Por quê? Porque qual é a forma de relacionamento que nós somos ensinados pela cultura que permeia a nossa sociedade? Nós somos ensinados a termos relacionamentos chamados de utilitaristas, relacionamentos descartáveis, ou seja, enquanto eu tenho algum benefício, enquanto eu tenho alguma vantagem em me relacionar com tal pessoa, então eu me esforço para que esse relacionamento se propague pela minha vida, quanto mais dias eu conseguir, eu me esforço para manter essa amizade. Por quê? Porque pode ser uma amizade que
pode me aproximar do meu patrão, pode me aproximar do meu superior, pode ser uma amizade que me aproxime de uma promoção no meu emprego. Pode ser uma amizade também que facilite a minha vida na escola, ou que facilite a minha vida na faculdade, na universidade, e que eu não precise ficar tão preocupado com os meus trabalhos, com a minha prova, porque eu sei que tem alguém que vai fazer por mim. É utilitarismo. São relacionamentos descartáveis, mas é porque ao passo que eu for percebendo que essa pessoa já não me traz tanta vantagem, que já não me dá tanto benefício assim, eu vou me descartando dessa pessoa, eu vou me distanciando dessa pessoa, então eu vou à busca de um outro relacionamento, de uma outra pessoa. Até porque, além do utilitarismo, o espírito da nossa época é o espírito do consumismo. Talvez aqui nós já ouvimos tanto essa palavra, o espírito do consumismo, ou seja, nós como cristãos, nós vamos sendo ensinados que nada se constrói, mas tudo se compra, tudo é negociável, para tudo a gente dá um jeitinho. Nossa era da informática, nossa era das redes sociais, tudo é rápido, tudo é ao mesmo tempo superficial, é o tempo do self-service, ou seja, tudo é selecionável, tem para todos os tipos, tem para todos os gostos. Uma portinha ali diz que hoje nós temos a tarde da bênção, outra porta ali diz que vem aqui que nós vamos derrubar as suas muralhas, outra porta diz que venha para você conquistar a sua vitória, mas também tem outra porta que diz que venha para ouvir a palavra de Deus. Tem para todos os tipos, tem para todos os gostos, para todas as pessoas. É o espírito da nossa época. Quando uma pessoa, por exemplo, sai de uma igreja e ela passa a visitar outras igrejas, visitar outros locais em busca de um lugar para que ela possa se firmar, para que ela possa se membrar e conviver naquela comunidade, qual é a frase que nós costumeiramente estamos ouvindo? Ela diz, eu preciso de uma igreja para que eu seja abençoado. Eu preciso de uma igreja para que eu me sinta bem. Para que a minha família se sinta bem. É muito difícil, meus irmãos, infelizmente, nós ouvimos dos cristãos da nossa época dizendo, olha, eu preciso urgentemente de uma igreja comprometida com as Escrituras, porque eu quero crescer na graça de Deus, porque eu quero crescer no conhecimento de Deus, de Cristo, da sua palavra, não para que eu seja abençoado, mas para que eu abençoe a vida do meu irmão, não para que eu me sinta bem, mas para que eu faça o meu irmão, ou o meu próximo, se sentir bem. Por quê? Porque por trás da perspectiva de tudo aquilo que nós vivemos, de todo o nosso cristianismo, talvez, hoje está arraigado, está cheio da perspectiva do consumo, para o benefício próprio, para a questão do sempre se sentir bem. Então, dentro dessa cultura que permeia as nossas mentes, nós somos ensinados de forma prática a comprar, a consumir, e não a construir, não a conquistar algo saudável para as nossas vidas. Porque, assim como diz o autor aqui, para ter paz com todos os homens, para ter paz em todos os relacionamentos, em todos os níveis desse relacionamento, seja num nível mais íntimo, seja em um nível menos íntimo, em todas as esferas de relacionamento, seja no âmbito profissional, no âmbito familiar, numa amizade, num relacionamento amoroso. Para ter paz, é preciso construir esses relacionamentos, é preciso conquistar esses relacionamentos, é preciso tempo, é preciso suar, é preciso muitas vezes doer para construir relacionamentos saudáveis, para que haja paz. Essa paz é uma paz também que é independente de circunstâncias.
é você viver em paz com seu irmão na igreja, mesmo que para isso seja preciso suportar os seus pecados. Mesmo que para isso seja preciso suportar os seus pecados e também ajudá-los, os nossos irmãos, a sempre se levantar quando eles caírem, a sempre se fortalecerem quando eles fraquejarem na sua fé. É viver em paz, mesmo que você seja confrontado pelos seus irmãos. Mesmo que um irmão chegue para você e diga: meu irmão, não é bem assim, é assim. O caminho não é esse, o caminho é por aqui. Meu irmão, cresça em oração, meu irmão, cresça em santidade, meu irmão, cresça em sabedoria, meu irmão, tema a Deus. É preciso nós aprendermos a viver dessa maneira para que haja paz. Porque, como igreja, nós temos que ter o entendimento que tudo é em amor, tudo é em misericórdia. Então, mesmo que você seja cobrado pelos seus irmãos a crescer, isso é ser igreja. Isso talvez não aparenta muito para muitos, mas é a beleza da igreja, é a dinâmica da igreja, é saber que aqui há muitos falhos, muitos fracos, muitos pecadores, mas que nós precisamos, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas e falhas, viver em paz com os nossos irmãos. Saber confrontar, claro, em amor. E sabermos ser também confrontados em amor. A perspectiva de paz no relacionamento ensinado por Jesus nos evangelhos, de que forma que ela chega para nós? Se não de uma forma muito ofensiva. Porque ela soa totalmente ao contrário daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. A perspectiva de relacionamento, de paz, do Evangelho de Jesus Cristo, machuca os nossos ouvidos, machuca de verdade, fere o nosso coração, fere a nossa mente. Como eu costumo dizer, sabe, depois que você está assim, umas 10 horas dentro de um carro, em uma viagem, e depois de 10 horas você para em um local para fazer um lanche, você vai descer do carro, o que acontece? Você tem dor nas articulações, né? Dói o pescoço, dói o joelho, dói os braços, você precisa fazer os seus movimentos. Então, quando você faz os primeiros movimentos para sair do veículo, você sente dor. E é assim, quando nós temos a transformação de nossas vidas pelo contato com o Evangelho. Por quê? Porque nós vamos passar a nos movimentar de uma forma diferente. Nós não vamos mais nos movimentar conforme aquilo que nós vínhamos nos movimentando antes do contato com o Evangelho, mas é um movimento contrário. É um movimento contrário à nossa natureza, é um movimento contrário àquilo que nós pensamos, sentimos e desejamos para as nossas vidas. Por exemplo, olha só, poderíamos citar todo o sermão da montanha, lá em Mateus, mas no capítulo 5, do verso 39 ao 47, nós vamos ver Jesus ensinando os seus discípulos, e ele está dizendo assim aos seus discípulos: olha, se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a sua esquerda. Se alguém tirar a sua túnica, dê também a sua capa. Se alguém obrigar você a andar com ele 2.000 passos, ande com essa pessoa 2.000. E ele continua: amem aquele que vos odeiem. Orem por aqueles que amaldiçoam vocês, por aqueles que perseguem vocês. Porque qual é o benefício, ou qual é a vantagem de cumprimentar aqueles que são nossos amigos, aqueles que nos cumprimentam? Jesus vai dizer: até os pecadores têm essa prática. Ou seja, o que Jesus está dizendo para nós, na perspectiva do Evangelho para os nossos relacionamentos, mantenham a paz a qualquer custo. Mesmo que doa, mesmo que seja preciso doer, chorar, mantenham a paz com todos os homens a qualquer custo. Mantenham os seus relacionamentos. E isso é desafiador. Isso
é ofensor para nós. Não é ofensor para nós? Porque nós estamos acostumados a ouvir aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos. Mas graças a Deus que é ofensor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se não nos ofender, se não nos machucar, se não nos ferir, nós nunca seríamos transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. É como Agostinho de Hipona, um santo da história da igreja. Ele vai dizer, em um livro conhecido como Confissões de Santo Agostinho, ele diz: Senhor, feriste-me com tua palavra, por isso eu te amei. Se não formos feridos, nós não vamos aprender que a paz, ela só é mantida quando o nosso egoísmo é ferido, quando o nosso orgulho é ferido, é machucado, para que quando nós formos feridos, nós possamos olhar para o nosso irmão com paz, com o nosso orgulho destruído. Como entender um homem que depois de ser espancado, que depois de ser torturado, e já no alto de uma cruz, se dirige a Deus e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Busquem a paz. Nós precisamos buscar essa paz com todos os homens, independente de qualquer situação em nossas vidas. Ler é muito fácil, mas ganha cor, ganha forma, um desenho especial quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho na vida de Jesus, amando aqueles que o odiavam, orando por aqueles que perseguiam a Ele. E nós, meus irmãos, nós não podemos fazer diferente. Nós não podemos fazer diferente, ou pelo menos, nós não podemos desejar ou querer algo menor do que isso para as nossas vidas. E Jesus, Ele não é apenas o exemplo ou um modelo superior para as nossas vidas, mas Jesus é aquilo que nós precisamos encarnar. Nós precisamos se vestir de Jesus, nós precisamos se vestir do seu Evangelho, para que, de forma verdadeira, e através da ação do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nós consigamos viver dessa forma que Cristo viveu. Mas o autor de Hebreus, ele continua: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós formos pegar, de uma forma bem geral, a igreja, no âmbito nacional, no âmbito de Brasil, e se nós perguntarmos às pessoas o que é santidade, o que é santificação, que tipo de resposta será que nós vamos ouvir das pessoas? Certamente nós vamos ouvir respostas das mais variadas possíveis, mas também, isso com um pouco mais de certeza, a maioria das respostas vão ser relacionadas com o comportamento, com a nossa forma de agir, com os nossos atos. Por quê? Porque com o passar do tempo, a igreja, de uma forma geral, ela adotou para si uma cultura que infelizmente não é bíblica. Que cultura é essa? A cultura é de ensinar as pessoas a como fazer parte de um grupo, e não necessariamente a ter uma transformação do seu entendimento, dos seus desejos, das suas vontades e dos seus sentimentos. Isso porque nós estamos passando, na maioria das vezes, para essas pessoas uma ética, ou apenas uma ética de inclusão, e não uma ética de valores bíblicos que redimem e que salvam as pessoas, que transformam as pessoas. Tanto que a gente acha que evangelizar é o quê? O que é evangelizar? A igreja brasileira, vamos dizer a igreja brasileira, parece que evangelizar é apenas o quê? É você pegar um espírita, é você pegar um bandista, é você pegar um hindu, é você pegar
um maçom, é você pegar um hinduísta ou alguém de outra qualquer religião e transformar essa pessoa em evangélico. Porque nós perdemos o entendimento do que é uma fé relacional. Porque o que o Evangelho nos diz a partir de Jesus Cristo é que não há verdadeira expressão de fé. Nós não conseguimos exteriorizar a nossa fé se não for de uma perspectiva de mutualidade, de troca, de reciprocidade, ou seja, de relacionamento. A fé é para a salvação do indivíduo? Sim, a fé é para a salvação do indivíduo, a fé é para a salvação individual. Mas parece que na maioria das vezes, nós como cristãos, como evangélicos, nós só nos lembramos disso. Ou seja, restabeleci meu relacionamento com Deus. Agora eu sei quem é Deus, agora eu sei quem eu sou. Tá bom, tá perfeito. Eu não estou dizendo que a salvação não é bom. Claro que é bom, é a melhor coisa que nós podemos receber, porque é a graça de Deus. Mas, meus irmãos, da perspectiva do Evangelho, nós vamos ver que não está tudo bem ainda, sabe? Não que você não esteja salvo, mas o Evangelho vai sempre nos lembrar que nós precisamos nos lembrar que a fé é para a salvação da relação também, é para a salvação do relacionamento, ou seja, o objetivo da fé na salvação individual, ela se complementa ou vai se complementando em nossas vidas e na vida da igreja, a partir do momento também que nós vamos nos relacionando com as pessoas, que nós vamos levando essa salvação para o âmbito dos nossos relacionamentos com todos os homens. É como Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por quê? Porque não há expressão de Deus no individualismo. O homem, ele não consegue externar Deus, mostrar Deus ou a santidade de Deus para as outras pessoas em um relacionamento consigo mesmo, se autopreservando das outras pessoas. Porque Deus, Ele só revela quem Ele é aonde estiverem 2 ou mais. Por quê? Porque qual é a natureza do Deus em quem nós cremos? Nós cremos no Deus que é trino. No Deus que são 3 pessoas, são 3 personalidades, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós concluímos que a natureza desse Deus, a sua essência é totalmente relacional. No Éden, por exemplo, o homem ele tinha o contato com todos os animais, mas Deus disse, além dos animais, Deus também, o homem tinha o contato com o próprio Deus. Mas Deus ele diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para o homem uma auxiliadora que lhe seja idônea. Qual é o padrão? Para onde que Deus olha? Para que ele tenha essa decisão de formar alguém que, como Adão diz, que é osso dos seus ossos, é carne da sua carne. Qual é o padrão? Para onde Deus olha? Se não para si mesmo. Como uma natureza extremamente, essencialmente, totalmente relacional. Mas o grande problema é que com o passar do tempo, nós passamos as pessoas que fé é o acreditar. E quando você acredita apenas, você passa a esperar algo em troca. Na expectativa de que Deus, Ele remunere esse crédito. Ou seja, se transforma em um relacionamento comercial.
em um relacionamento apenas de troca. Mas fé é crer. Que tipo de crer? É o crer que te leva a conhecer, ao conhecimento de Deus, é a relação, a manifestação do Espírito Santo na minha vida, na tua vida, que gera em nós iluminação da palavra desse Deus, que nos leva ao conhecimento dele, que nos leva ao nosso conhecimento, que nos leva ao conhecimento do nosso próximo, e que nós venhamos a buscar a salvação nos relacionamentos também. Olha só, hoje como igreja, nós geramos grãos que são conhecidos como grãos híbridos. O que são grãos híbridos? São grãos que produzem muitas sementes, mas que são incapazes de gerarem outros grãos. Ou seja, não há continuidade no processo. Se a gente for ver a ordem de Cristo não é para que nós convertêssemos pessoas. Não para que nós fizéssemos das pessoas católicas, ou das pessoas espíritas, das pessoas muçulmanas, hindus, pessoas agora evangélicas, apenas participantes de um novo grupo em suas vidas. Mas a ordem de Cristo para as nossas vidas é: olha, vão até os confins da terra, vão à casa do seu amigo, vão à casa do seu vizinho, aonde vocês estiverem, e fazem o quê? Gerem discípulos. Gerem discípulos, pessoas que são realmente transformadas, pessoas que a partir da sua vida, que passam a querer conhecer mais a esse Deus, que passam a querer buscar mais desse Deus, e que não dão pausa no processo em si mesmas, mas que por causa da sua vida elas reconhecem que elas precisam dar continuidade nesse processo, na geração de novos discípulos. Porque se nós continuarmos pensando que santificação é um meio disciplinar que nos habilita a ver, que nos habilita a receber as coisas de Deus, de modo que quem não se santificar não pode receber nada de Deus, que quem não se santificar não pode receber, ver a Deus, então nós aprendemos de maneira prática, de maneira utilitarista, de maneira consumista, que santidade não é, de maneira clássica, que santidade é para ver Deus. Então, algumas perguntas para nós refletirmos. Como nós podemos ter santidade se nós nunca vimos a Deus? Santidade é para que nós venhamos a ver Deus, ou é porque nós já vimos a Deus? Santidade é uma forma de alcançar esse Deus, ou é uma forma de introduzir, de manifestar, de externar Deus aonde nós estamos? Afinal, eu sou santo para que Deus me receba, ou eu sou santo para aqueles que não o viram ainda? Então, eu sou santo para Deus, ou eu sou santo para o meu próximo? Como que nós podemos responder essa pergunta? Perguntando para Jesus, olhando para os evangelhos, e Jesus, como você se santificava? Lá em João 17, 19, no Evangelho de João, Jesus ele vai dizer assim: Pai, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Ou seja, Jesus, ele conseguia manter o seu padrão de santidade, não porque ele conseguia manter seu padrão de santidade porque ele viu Deus, porque ele viu o amor de Deus. Ele sabia que toda a bondade, que toda a vontade, todo o amor de Deus passava pela vida dele, para que ele alcançasse a vida das outras pessoas, para que ele alcançasse as nossas vidas. Então ele se mantinha santo, para que ninguém ficasse prejudicado em sua perspectiva daquilo que Deus é.
Então, Jesus ele se mantinha santo, né, para que Deus o recebesse. Né? Não para que Deus o recebesse, mas para que ninguém ficasse prejudicado, ou para que ninguém deixasse de ter uma imagem perfeita da santidade de Deus, do ser, né, de quem Deus é. Então, para que a santidade? É para que Deus seja visto através da minha vida, através da sua vida. Né? O nosso padrão de santidade, ele é equivocado. É porque quando eu penso em santidade, sempre para ver Deus, é meritocracia. É mérito meu, é esforço meu, é suor meu. Não tem mais nada a ver com a graça de Deus. É claro, meus irmãos, deixa eu deixar algo bem claro. Bem claro. Salvação na minha vida, salvação na sua vida vai implicar em santidade. Vai implicar em santificação. Né? Se você não se santificar, é sinal de que você não é salvo. Se você não tiver transformação em sua vida, é sinal de que você não foi alcançado pela graça de Deus. Mas nós, a partir do momento que nós somos alcançados por essa graça, então nós nos santificamos para que Deus seja visto através das nossas vidas. Não para que nós agora pudéssemos, ou para que nós possamos chegar cada vez mais perto desse Deus. Porque uma vez santos, nós estamos com Deus porque Cristo está com Deus. Cristo está à direita de Deus. Então, não pensamos em santidade para alcançar porque é mérito. A Bíblia diz que tudo que começa na carne não termina em Deus. Então, santidade não é mais um esforço da minha natureza, não é um esforço da tua natureza humana para alcançar o divino. Santidade é o esforço da minha natureza, da sua natureza espiritual, para que o divino, para que Deus seja mostrado, seja externado a partir da minha humanidade, da sua humanidade, para que nós mostremos a nossa relação com Deus às outras pessoas. Então, tudo o que é santo é tudo aquilo que não é para mim. É verdadeiramente tudo aquilo que não é para o meu interesse, mas é aquilo que alcança o meu próximo. Porque nós temos a certeza de que Jesus era Filho de Deus. Não sei se vocês já se perguntaram. Além da ressurreição, é claro, né? Por que nós temos a certeza de que Jesus era Filho de Deus? Porque quando nós lemos os Evangelhos, nós olhamos, estudamos cada detalhe da vida de Jesus, nós nunca vamos ver uma coisa na vida de Jesus. Ele nunca se preocupou com uma coisa. Ele nunca se preocupou em salvar a si mesmo. Jesus nunca se preocupou em salvar a si mesmo. Ele estava sempre preocupado em alcançar o outro, o próximo. Jesus tinha uma relação com as pessoas de altruísmo, de fazer o bem sem esperar nada em troca, de se dar em sacrifício, de se dar em oferta. Então, ser santo é vida de oferta, é vida de doação. Às vezes, nós estamos envolvidos com um monte de coisa na igreja, com um monte de tarefas na igreja, mas quando nós olhamos para o Evangelho, Cristo ele faz apenas uma pergunta para nós. Ele se dirige apenas de uma forma para nós. Você tem gerado discípulos? Você tem levado pessoas ao meu conhecimento? Através da sua vida, pessoas têm me conhecido. Através da sua vida, pessoas têm conhecido a minha palavra, têm conhecido a minha verdade, têm sido transformadas. Biblicamente falando, quando nós falamos de enchimento do Espírito Santo, não existe enchimento fora da igreja. Não existe enchimento do Espírito Santo fora do corpo de Cristo, ou seja, no individualismo de cada pessoa. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, quando nós falamos enchei-vos do Espírito Santo, é como a respiração. Como é a respiração? A respiração ela é composta de 2 atos. Quais são esses 2 atos? Nós inspiramos, e nós expiramos. Nós inspiramos e expiramos esse ar. Então,
Ninguém morre por falta de ar. Vocês sabiam disso? Ninguém morre por falta de ar. Sabe, porque a asfixia não é falta de ar. É a incapacidade de nós trocarmos, de nós expirarmos o ar que nós inspiramos para o nosso pulmão. Vamos fazer um teste? Vamos encher os nossos pulmões e ficar 5 minutos segurando? Nós vamos morrer como nós conhecemos, né, por falta de ar ou por asfixia, com os nossos pulmões cheios de ar. Né? Então, quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito Santo, né, é porque lá no fundamento, que é amar a Deus, eu fui o quê? Eu fui inspirado. E no cumprimento desse fundamento, que é Cristo, eu sou expirado, né, a essa troca. Por isso, que quando Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo, ele diz como. Ele nos dá também as dicas de como nos encher do Espírito Santo. Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor com hinos e com cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Percebam, meus irmãos, relacionamento, troca, mutualidade, reciprocidade entre uns, paz entre os relacionamentos. Jesus, ele diz aos discípulos, enchei-vos do Espírito Santo, e quando ele diz isso, o que ele passa a fazer com os discípulos? Ele ensina os discípulos, ele se relaciona, ele verbaliza para os discípulos todo o seu ensinamento. Ele fala, ele se relaciona. E essa é a tática para nós nos enchermos do Espírito Santo. Relacionamento, meus irmãos. Concluindo, só podemos realizar a plenitude de nossa humanidade em relacionamentos saudáveis. Não há outra forma. É somente pela paz com que nós conquistamos, tá? Conquistamos, nós não compramos, nós não trocamos, nós não buscamos vantagens, não buscamos benefícios, nós nos esforçamos para conquistar relacionamentos saudáveis, relacionamentos que gerem paz entre nós, irmãos em Cristo Jesus, e também entre aqueles que não conhecem a Deus, para que eles não fiquem prejudicados em sua perspectiva de quem Deus é. Por isso, seguir a paz com todos. Dessa forma, como igreja, lembrando lá da pergunta do Catecismo de Westminster, né? Dessa forma, como igreja, nós estaremos glorificando a Deus. Nós estaremos nos satisfazendo em Deus, nos agradando em Deus. Por quê? Porque o reflexo dessa satisfação se dará no relacionamento com o nosso próximo. Na busca dessa santidade que nos traz a paz nos relacionamentos. Amém, meus irmãos? Que nós possamos, como igreja, a querer buscar cada vez mais essa paz, essa santificação em nossas vidas. Vamos nos pôr de pé, vamos orar.